E aí, beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o sistema linfático, né? Sistema linfático, como o próprio nome diz, linfa tem a ver com a linfa, certo? Então, a gente vai entender o que é a linfa e qual a grande função desse sistema linfático, tá bom? Vamos só relembrar um pouquinho a aula anterior, onde nós falamos sobre o sistema cardiovascular, né? Porque, na verdade, o sistema linfático está muito relacionado com o sistema cardiovascular, tá bom? Nós vimos que o sangue no sistema cardiovascular, ele tem a função de fazer o quê? De fazer o transporte de nutrientes e também de gases, como oxigênio e gás carbônico, certo? O que acontece é que, ao redor das células, ali nos tecidos, certo? É muito comum acumular-se um líquido, né? Esse líquido que se acumula lá ali ao redor das células é chamado de líquido intersticial ou líquido intercelular, tá bom? E aí esse líquido é formado por água, nutrientes e também oxigênio. O que acontece é que esse líquido ele não pode ficar muito tempo ali, né? Ali em volta das células, porque se ele fica muito tempo no nosso corpo ali parado, o que vai acontecer é que a pessoa começa a ficar inchada, tá certo? Então esse líquido ele precisa ser drenado, ele precisa ser devolvido ao sangue, tá bom? Então o que vai acontecer é o seguinte, quem faz esse trabalho são exatamente os capilares linfáticos, certo? Que se reúnem para formar os vasos linfáticos, tá bom? E aí quando esse líquido ele chega dentro dos vasos linfáticos, ele recebe o nome de linfa, ele passa a ser chamado de linfa, tá bom? Então como nós podemos ver aqui nessa imagem, certo? Nós temos aqui a arteríola, né? As vênulas, e nós temos as ramificações menores, né? Que são os capilares sanguíneos. E aqui nós temos os vasos linfáticos. E dentro desses vasos linfáticos nós temos a linfa, tá bom? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver o que acontece quando dentro dos vasos linfáticos, né, tem órgãos conhecidos como linfonodos. Tá bom? Esses linfonodos eles têm uma função muito importante, que é exatamente fazer uma limpeza desta linfa, da linfa daquele líquido, né? Porque aquele líquido ele pode conter micro-organismos, como bactérias, como vírus, tá bom? E esses micro-organismos eles não podem ser mandados para o sangue sem uma limpeza, né? A linfa não pode ser mandada para o sangue sem uma limpeza. Então, quem faz esse trabalho de limpeza são exatamente os linfonodos. Mas como será que os linfonodos fazem esse trabalho, essa remoção de vírus e bactérias? Na verdade, quem faz esse trabalho são exatamente os glóbulos brancos, tá bom? Então são os glóbulos brancos, ó. Os glóbulos brancos que a gente falou anteriormente, eles são mandados para os linfonodos e lá eles fazem esse combate, o combate aos micro-organismos, tá beleza? Muito bom. Então olha só. Então a linfa, né, depois que ela recebe todo esse tratamento, ela vai ser devolvida para o sangue. Tudo bem? E aí é muito comum, né, surgirem em algumas partes do nosso corpo, né, determinados carocinhos, né? Aparece muito no pescoço, na axila, né? Esses carocinhos nós chamamos de íngua. Na verdade, o que é uma íngua? Uma íngua nada mais é do que um linfonodo que está inchado, né? E esse linfonodo ele ficou inchado exatamente porque alguma inflamação existe ali próximo daquele lugar onde formou-se essa íngua, tá bom? E por que ele ficou inchado? Ele ficou inchado porque quando há alguma inflamação, né, o nosso corpo ele produz um número maior de glóbulos brancos, que são especializados no combate a determinado tipo de infecção. E aí, esse acúmulo de glóbulos brancos provoca o que a gente chama de íngua. Beleza, gente? Valeu!